Fala aí galera, beleza? Vou estar gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje é, do Tabula, né? Um funil de Tabula do nicho de pressão arterial, né? E aí, tô meio sumido aí, então vou estar gravando as análises aqui, tá? É, Tava um pouco sobrecarregado aqui sobre alguns trabalhos em si, mas vamos lá, vou estar gravando essa análise aqui. Hoje peguei esse funil aqui do Tabula, né? Do nicho de pressão arterial, que eu tô falando pra vocês. Aqui você já tem vendo um criativo dele, né? Esse criativo aqui, vocês podem ver que tem um fundo, algo voltado a uma erva, algo desse tipo, uma pessoa tomando um algo verde, e aí ele já vem com uma headline trazendo a ideia de um chá caseiro, né? E logo em seguida com uma ideia no benefício, né? Que mantém a pressão em 12 por 8. E aí ele traz essa ideia, choca a mídia como se fosse algo novo, inovador, né? Como se fosse uma recente descoberta. Então, essa é uma headline que está sendo utilizada aqui nesse criativo, certo? Aqui nesse outro criativo, que também é do mesmo funil, tá? Ele vem com uma ideia de uma pessoa utilizando um medidor de pressão digital, algo estranho no fundo, né? Um frasco com algo curioso. E aí ele vem trazendo um ritual caseiro que reduz a pressão arterial em casa. Então aqui ele demonstra curiosidade nessa headline, né? E demonstra que a pessoa pode estar reduzindo a sua pressão arterial em casa. Então traz essa ideia conexão com o público de simplicidade, correto? E é bem isso, né? Vamos lá, aqui embaixo vocês podem ver que tem escrito ciência e saúde, né? Como o Tabula trabalha nessa ideia de site de pesquisas jornalísticas, né? E aí aparece lá, então gera mais uma congruência com o que tem aqui. Esse aqui é a mesma coisa, certo? E aqui atrás nós temos uma pre-sell, né? Uma pre-sell no formato de como se fosse um advertorial, trazendo uma headline em si, né, médicos revelam, chamando a atenção, prendendo a atenção nessa primeira ideia, utilizando a autoridade de médicos, né, e aí ele vem dizendo, existe uma cura verde capaz de estabilizar a pressão, então você pode ver que nessa headline aqui ele traz algo curioso e traz essa ideia de de um benefício logo em seguida. Aqui ele traz uma pequena imagem do expert, é o mesmo que com certeza deve estar na VSL, traz a ideia de um como se fosse um vídeo do YouTube, com play do YouTube, algo voltado à pressão sanguínea, uma artéria, né, sanguínea. E aqui o expert, aqui atrás, ao fundo, uma, um medidor de pressão digital. E aqui ele vem nessa cópia dessa pressão. Uma recente descoberta feita pelo Centro Médico de São Paulo revelou uma solução que estabiliza a pressão alta em 12 por 8 pode estar bem perto de você. Pode ver que ele traz o ângulo de descoberta, traz logo em seguida um benefício, trabalha a autoridade do Centro Médico de São Paulo e traz essa ideia de uma solução para gerar curiosidade, certo? Aqui ele vem dizendo: eu sei, pode parecer até estranho, mas estudos feitos por cardiologistas americanos mostrou que a causa da hipertensão não está ligada ao excesso de sal, alimentação ou falta de exercício físico. Então aqui ele traz uma ideia, já quebrando as objeções, quando ele fala sobre cardiologistas americanos utilizando essa autoridade, e ele vem trazendo um outro ponto aqui, um ângulo um pouco contraditório, dizendo o seguinte: a causa da hipertensão não está ligada ao excesso de sal, nem de alimentos e exercício. Então já quebra um pouco nesse ângulo contraditório, fazendo com que abra um loop na cabeça do público do seguinte: porque se a maioria das pessoas falam que o problema da hipertensão está ligado a essa ideia do sal e alimentos. Ou aí ele vem dizendo assim embaixo. É, e assim, há um parasita tóxico conhecido parasita do estresse, aqui já é um mecanismo do problema da VSL, né? Da oferta em si. E aí ele vem dizendo que provoca pequenas lesões do intestino e consequentemente toda a gordura que você já está ingerindo está sendo jogada diretamente na sua artéria, deixando extremamente rígida ao ponto de entupir 3 vezes mais rápido esse processo, mais rápido que o processo natural. Então aqui está demonstrando, trouxe a ideia do mecanismo do problema e aqui ele está demonstrando porque esse parasita, né, onde ele causa, qual é a causa raiz e por que ele está onde ele está alojado, né? Aqui ele trata da ideia do intestino. E aí vem dizendo, é isso. E isso
e, perdão, e é isso que dificulta o fluxo sanguíneo sobrecarregando o seu coração. Ele é responsável por acabar atingindo, perdão, ele é capaz, ele é o responsável por você acabar sentindo dores de cabeça constantes, constantes, tonturas e aquela sensação de cansaço. Então, ele está demonstrando por que, que as pessoas que têm esse problema sentem. Então, é por causa dessa ideia do mecanismo do problema aqui. Então, toda essa tese aqui é uma pequena tese de marketing reverendando essa ideia do mecanismo do problema. E ele vem dizendo, uma boa notícia é que existe um método oculto japonês que melhora drasticamente a circulação e ajuda a estabilizar a pressão arterial em 12 por 8, né? Então ele está trazendo aqui que existe um método, existe uma forma de traz um benefício da ideia de estar estabilizando esse problema, né? Do nicho de pressão alta, né? Pressão arterial. E ele vem dizendo, esse método já é chamado método japonês de cura verde, aqui já está trazendo a ideia do mecanismo do problema e vem dizendo, vem mudando drasticamente a vida dos brasileiros que sofrem com hipertensão e desenvolvendo a qualidade de vida de anos que eles tinham, né? Então ele já está trazendo um mecanismo da solução e demonstrando o benefício sobre esse mecanismo da solução. E aí ele vem dizendo tudo que sem precisar de caixas de. Aí ele vem aqui falando de alguns tratamentos convencionais e tirando essa ideia, tirando a credibilidade desse tratamento. Tá? E ele vem dizendo milhares de pessoas que sofrem com essa solução caseira, milhares de pessoas que experimentaram essa solução caseira voltaram a sentir a ideia da pressão arterial em 12 por 8. Então, trazendo aqui outras pessoas já utilizando, prova social em si ali, né, falando sobre isso. Ele vem dizendo, recentemente, as redes sociais do Dr. Daniel Lopes, falando sobre o especialista, né, sobre o expert, revelou em detalhes como utilizar essa solução caseira que leva 10 segundos. Então, aqui ele trouxe a ideia do expert, né, trazendo autoridade, trazendo a solução que pode ser feito de forma caseira e simples em 10 segundos. E com isso gera a ideia que qualquer pessoa pode estar utilizando. E aí vem dizendo depois de viralizar no Instagram, seu vídeo foi derrubado em menos de 24 horas. Por isso, o doutor gravou um documentário exclusivo mostrando passo a passo como seus seguidores podem estar realizando. Essa ideia aqui que ele utilizou, né, trouxe o senso de urgência e escassez, né, e aí ele fala aqui um ponto interessante, fala sobre que o vídeo viralizou no Instagram, mas ele poderia ter utilizado o vídeo viralizou no TikTok, ou no Facebook, ou no YouTube, e etc. E aí ele está levando o nível de consciência do público que o próximo passo ele vai estar assistindo uma apresentação do expert, né? E aí ele vem dizendo, gratuito e sem propaganda, aonde descreve exatamente como usar essa cura verde. Então ele está trazendo aqui um passo a passo, é algo gratuito, sem propaganda, porque as pessoas estão acostumadas com propaganda no YouTube, propaganda no Instagram e sucessivamente. Então ele já quebra essa ideia e demonstra que vai ser algo gratuito. E ele vem dizendo assim, ó, portanto, se você é alguém que sofre com a hipertensão, mas está cansado, aqui ele já começa a qualificar o público, né, e faz uma ideia conspiracional quando fala das indústrias, e enquanto isso busca uma solução para estabilizar seu problema da pressão arterial. Aí ele vem, assista essa entrevista 100% gratuita, e aqui um GIF mostrando algo caseiro sendo feito na casa, né? É como se fosse como gera empatia com o público, que ela possa estar realizando esse método também simples, né, sem sair de casa. E aqui ele vem qualificando o lead de novo. Vocês sofrem com hipertensão? Sabia que você pode ter. Aí ele já começa a bater aqui, né, no medo, gerar um pouco de medo, né? Deixar a pessoa um pouco assim, receosa, né? Medo não. Pessoa receosa, demonstrando as causas, caso o lead não venha tomar a atitude de estar cuidando desse ponto. E aí ele vem dizendo, é, ter que passar o resto das suas vidas na cama, ele vai trabalhando essa ideia da pessoa depender da outra, né? Ficar dependente, não conseguir fazer coisas básicas como se alimentar ou até mesmo ir ao banheiro, a melhor hipótese precisar. Aí ele vem trazendo essa ideia da pessoa ficar inválida, né? Então eu imploro que tome cuidado, pois essa enfermidade já, aí ele traz essa ideia de estatística, né? Que as pessoas sofrem, as consequências. Ele traz a estatística do Brasil aqui, uma em a cada 3 pessoas passam por isso.
certo? E um simples problema de pressão alta pode tirar, aí ele traz essa ideia aqui, esse senso aqui, né, para as pessoas estarem vendo a gravidade que pode estar acontecendo caso não venha utilizar, caso não venha cuidar desse problema, ou caso não venha prevenir sobre esse problema. Por isso, clique abaixo para assistir agora o vídeo, né? E aqui ele traz uma sequência de provas sociais, e a ideia aqui é a pessoa passar por toda essa pressão aqui, elevar o nível de consciência, entender qual a causa do problema, entender o que vão assistir, entendeu? Passar essa ideia, por que que as pessoas têm esse problema aqui, né? Que é no caso essa ideia da pressão arterial. Então ele demonstra que não é por causa de uma ideia do mecanismo do problema ali. Esse parasita que está alojado no intestino e consequentemente traz problemas para as artérias e traz uma sequência de problemas, né? Então essa é a ideia dessa pressão aqui em si. Como eu falei para vocês, eu tinha gravado, só que a análise dessa VSL só que deu problema no áudio, o áudio ficou falhando, então vou fazer de novo. Então ele traz uma headline aqui, cientistas descobrem, traz autoridade. Parasita, ele traz essa questão do mecanismo do problema, responsável por alterar a pressão arterial, né? E em brasileiros com mais de 40 anos. Então ele também já traz essa ideia de qualificação do público aqui nessa headline. Automaticamente aqui ele traz uma ideia de escassez, com essa pequena automação aqui na página, né? É, que é a quantidade de pessoas que estão assistindo, correto? E vamos dar o play aqui novamente na VSL para a gente estar analisando até a lead, até o final da lead. Ou algum similar, eu sinto muito, pois provavelmente o seu Deixa eu só voltar lá aqui no início. uma nova descoberta chocante no Hospital Universitário de Stanford. Pode ver que o primeiro hook da VSL já começa, né? É uma nova descoberta chocante da Universidade de Stanford. E aí traz essa ideia no ângulo de descoberta e utiliza a autoridade dessa universidade, né? Para prender a atenção do público. Provou que a verdadeira causa raiz da hipertensão não tem nada a ver com a quantidade de sal consumida, com a E aí ele pode ver a congruência da pressão com a VSL, né? Quando ele faz o ângulo contraditório, que não tem nada a ver com o sal ou com a quantidade de comidas que você come. Então, quando ele fala esse ângulo contraditório, ele já diz que foi falado pela Universidade de Stanford, né? E lá por cientistas de lá. Então, ele já vem com essa quebra de esse ângulo contraditório. E a gente vai assistir esse início da VSL, é conhecido como lead, né? Então a gente vai assistir até o final dessa lead, fazendo análise e apontamento sobre essa lead aqui. genética ou com exercício físico, mas sim com um minúsculo parasita denominado de parasita do estresse, que está nesse momento dentro do seu intestino. Ele provoca pequenas lesões no intestino. Tocando no ponto do parasita ali em si, né, o mecanismo do problema, e agora ele vai falar sobre esse mecanismo do problema bem breve, fazendo uma breve explicação para prender a atenção do público e reter o público no início dessa lead. E, consequentemente, toda a gordura que você está ingerindo está sendo jogada diretamente em suas artérias, deixando elas extremamente rígidas a ponto de entupir 3 vezes mais rápido que o processo natural. Ele está demonstrando por que essa bactéria do estresse e como ela age e como ela atinge, né, trazendo 3 vezes mais problemas do que se fosse de uma forma normal, certo? Então ele está elevando o nível de consciência do público referente a essa bactéria, né? E é isso que dificulta o fluxo sanguíneo e sobrecarrega o coração, triplicando o risco de pressão alta, de diabetes, de Agora ele está trazendo uma sequência de observações caso a pessoa não, não tome o passo de estar cuidando ou já tem esse problema. Então ele está trazendo uma sequência de problemas que vem em caso dessa bactéria, né? Dessa ideia do mecanismo ali do problema. colesterol alto, demência e doenças cardíacas. Mas a boa notícia é que esses mesmos pesquisadores Agora ele já vai começar a falar sobre o mecanismo da solução. Um breve um teaserzinho bem pequenininho falando sobre o mecanismo da solução e como solucionar essa ideia. Primeiro foi o mecanismo do problema, agora uma breve falando sobre o mecanismo da solução.
Americanos descobriram um método oculto japonês e que melhora drasticamente a circulação e ajuda a estabilizar a pressão arterial em 12/8 de qualquer pessoa. Falando sobre o mecanismo da solução, gerando curiosidade e trazendo um benefício, né, sobre o mecanismo da solução em si. Esse método, chamado pelos japoneses de cura verde, vem mudando drasticamente a vida dos brasileiros que sofrem com hipertensão, devolvendo a qualidade de vida que há anos eles não tinham. E tudo isso sem precisar tomar caixas e Aqui ele já começa a fazer, a utilizar o mecanismo da solução e os benefícios que ele traz, e automaticamente já começa a tirar a credibilidade de outros métodos que as pessoas já utilizam. caixas de losartana, de hidroclorotiazida ou enalapril. Medicamentos que só trazem efeitos colaterais e ainda podem provocar um câncer mortal que é escondido pela mídia. E, no entanto, Aqui ele já está trazendo a informação de um veículo de comunicação que as pessoas costumam muito assistir, né? É, então ele já começa a tirar a credibilidade desse meio de comunicação, né? Que as pessoas já costumam assistir, porque gerando essa ideia conspiracional, né? os médicos continuam a prescrever medicamentos que tratam apenas os sintomas e não a causa raiz da hipertensão. Ou seja, você continua correndo um sério risco de ter um ataque cardíaco ou um derrame, mesmo se estiver fazendo um tratamento. E não desejo que você passe dias terríveis em hospital e fique com metade do seu corpo, por exemplo, paralisado. O mais preocupante é que esse minúsculo parasita está presente em 93% dos alimentos. Aqui ele já trouxe uma ideia é, na Lídia demonstrando que uma estatística que 93% tem esse parasita, e ele vai falar que tem dentro de alimentos dentro da sua casa que você consome, né? Alimentos consumidos pelos brasileiros. Ele é o responsável por você acabar sentindo dores de cabeça constantes, tonturas e aquela sensação sem fim de cansaço. Aqui ele trouxe o porquê que as pessoas têm essa ideia, têm essa bactéria, né? Porque está dentro de alimentos que geralmente tem na casa dos brasileiros. Então traz essa ideia de estatística ali e, e faz a pessoa abrir um loop na cabeça para querer saber que alimentos são esses, né? Então prende atenção e retém essa ideia na lead. Então, se você sofre com hipertensão, eu imploro que você faça o tratamento natural com a cura verde, pois esse poderoso Tá vendo a congruência da Precel com essa lead? Né? Cura verde, fala sobre o mecanismo e etc. método japonês é o segredo que há anos a medicina vem procurando para eliminar a hipertensão, e não importa se você é homem ou mulher, se tem 40, 50. Aqui ele já começa a qualificar o lead, né? Não importa a sua idade, se você já tem isso, se você já tem esse problema há X tempo, há pouco tempo. 50, 60 ou até 80 anos de idade, ou se sofre com essa doença há 20 dias ou há 20 anos. Depois de fazer esse ritual japonês simples, logo pela manhã, você vai sentir o alívio de viver com uma pressão arterial normal, sem medo de que ela suba de repente, sem aquela terrível preocupação de Então ele está trazendo benefícios após a pessoa estar utilizando esse mecanismo em si, né? ter um derrame a qualquer momento. Imagine você acordar 100% renovado depois de uma noite de sono. Aqui ele já expandiu um pouco o benefício ali, né? Uma noite de sono tranquila e reparadora, sem o estresse de medir sua pressão várias vezes ao dia. O que vou compartilhar com você neste vídeo é um método que já teve resultados comprovados em mais de 47 mil brasileiros que Trazendo uma prova social ali em si, né? Dizendo que 47 mil pessoas já utilizaram. sofriam com hipertensão. E isso abriu meus olhos para muitas coisas, especialmente as mentiras descaradas que políticos e a indústria Aqui já está trazendo descredibilizando outros pontos, né? Ali, trazendo um ângulo de conspiração ali em si. médica estão espalhando a todo momento. É por isso que nos próximos 4 minutos eu vou te mostrar um teste simples que você pode fazer em casa agora mesmo, para ter certeza de que a verdadeira causa da sua pressão alta está relacionada a esses fatores que ninguém te contou. E não só isso, também vou te mostrar 2 alimentos muito comuns que provavelmente Aqui ele abrindo um loop na mente do público, dizendo que ele vai demonstrar alguns alimentos e as pessoas param para ver, para aumentar a retenção da lead em si, querendo saber que alimentos é isso que causa esse problema, que traz
essa é a ideia do mecanismo do problema, que é o parasita, né? Estão na sua geladeira neste momento e estão destruindo a sua saúde. Não só causando hipertensão, mas também provocando precocemente doenças como diabetes, mal de Alzheimer e demências cerebrais. Um deles é uma bebida popular e o outro é um grão que você provavelmente consome há anos. Trazendo, abrindo um looping de curiosidade na cabeça do público de saber que bebida é essa, que grão é esse, né? Então prende e a ideia de estar retendo ali na melhorar a retenção do público na lead, né? Desde a infância. Esses alimentos precisam ser retirados da sua vida e de seus familiares urgentemente, pois as consequências podem ser graves. Mas não se preocupe, porque eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer a cura verde japonesa hoje mesmo na sua casa. Esse milagre natural é a chance de brasileiros comuns como eu, como você, recuperarmos as nossas vidas. Depois de ele gerar o looping na cabeça do público de querer saber que grão é esse, que bebida é essa, ele já vem com uma ideia da solução que ele traz, né, do mecanismo da solução e começa a gerar empatia com o público, né? Então, se você quer acabar com a hipertensão de uma vez por toda e evitar que algo como um derrame ou um ataque cardíaco aconteça com você e também recuperar totalmente a sua qualidade de vida, preste muita atenção, pois esse segredo milenar é tão importante que está concorrendo ao Prêmio Nobel de Aqui ele já traz a ideia do mecanismo ali da solução que recebeu um prêmio, então gera mais credibilidade, ele utiliza essa credibilidade desse prêmio para estar reverendando essa ideia do mecanismo da solução dele, né? Medicina de 2024. Então, por favor, fique comigo até o final, porque quando você perceber que não precisa mais passar o dia todo preocupado. Nesse ponto fica comigo, ele já vende a ideia para a pessoa tá continuando assistindo o vídeo, né? E aí ele já vai começar a entrar no bloco da história da apresentação do expert, né? Que é ele ali falando sobre a trajetória dele, como ele conseguiu chegar, quem é ele, etc. E que praticamente a gente está quase no final da lead já. Com a sua pressão, vai olhar para trás e agradecer a Deus por ter assistido o vídeo de hoje até o final. Olá, eu sou o Dr. Daniel Lopes, médico pós-graduado em medicina preventiva e regenerativa, especialista em tratamentos naturais cardiovasculares há mais de 27 anos. Possuo doutorado em tratamento preventivos em doenças como hipertensão, colesterol elevado e diabetes, realizados na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Há exatos 7 anos eu tive acesso a um composto natural. Aí ele já começa a história ali em si da lead ali. E ali foi a apresentação da expert, né? Falando sobre quem ele é, o que ele fez, como é que ele conseguiu e assim sucessivamente. Aí a gente analisou a lead, aí vem a história, depois vem a tese, né, de marketing, que é o mecanismo da solução, o mecanismo do problema, e aí vem a construção do produto, e aí vem o pitch, e aí vem o pós-pitch, e depois vem o fechamento da lead ali, que encerra com a oferta, né? Então é bem isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa aí porque não ter. Tô meio na correria, mas vou voltar para estar postando as análises aí. Tá? Essa aqui é uma análise de um funil do Tabula, que nem vocês viram, focada no nicho de pressão arterial. E é bem isso, tá? É, tem um linkzinho aí embaixo do meu Instagram também, se vocês quiserem dar uma seguida lá. Tô sempre postando às vezes algumas coisas de copy lá também, análise. E tem um grupo aqui de análise de copy no WhatsApp. Se vocês quiserem estar entrando lá, vai ser muito bem-vindo, valeu? Qualquer coisinha, deixa um feedback aí pra gente aí, tá sempre melhorando essa questão dessa análise. Um abraço a todos aí.